A natureza é tratada no redígio do desencanto. Aprendemos que todos os assuntos tratados na cultura racional passam pelo modo do redígio do desencanto. Quer dizer, são apresentados de formas específicas que, a princípio, pode levar o estudante a se equivocar e se confundir com o que está ali falado. Fazendo com isso, o estudante, desconhecedor do redígio do desencanto, se manter só com o saber primário racional, sem avançar para o correto saber racional, se colocando assim contra o objetivo principal de todos os estudantes da cultura racional, que é a obtenção do correto saber racional. Mas sabendo que tem isso na cultura racional, que tem os assuntos apresentados em partes, misturados, entremeados uns com os outros, que tem o fundo psicológico da mensagem, que tem as entrelinhas para se alcançar o propósito desejado, sabendo disso, aí o estudante pouco vai se confundir, ou nem mesmo chegando a se confundir. Porque já domina bem a comunicação racional, o redígio do desencanto, de modo que sabe muito bem decodificar os assuntos de forma correta e avançar para o correto saber racional. Mais de todos, tem um assunto muito especial, que carece de muita atenção, de muita análise ao que está sendo dito, de se saber por que está sendo dito daquela forma, com o que aquele assunto está misturado e quais os sentidos dados àquele assunto. O assunto em questão é a natureza, sendo esse um dos poucos assuntos que só agora estamos averiguando com mais profundidade, porque mais cedo ou mais tarde haveríamos de escrutinar esse assunto, mesmo que corramos o risco de interpretá-lo, em algumas considerações, de forma equivocada. Afinal, somos simples estudantes, não temos ainda evidência racional. E para nos embasarmos bem, para virmos entender bem esse assunto, vamos antes fazer algumas perguntas a respeito. Qual o poder majoritário da natureza? O elétrico ou o magnético? Qual desses dois poderes que formam a natureza é mais citados em separado ao longo dos livros racionais? Qual dos dois componentes da natureza que recebe mais atenção de MJC? O elétrico ou o magnético? Porque MJC não nos relatou sobre a rendição do elétrico, mas tão somente do magnético. Porque MJC chama de natureza as ações ou falas que são tão somente do magnético, tendo em vista que a natureza é a ação das duas energias em conjunto. Porque MJC diz que a cultura racional é da natureza, quando sabemos que a cultura racional é energia racional? Porque MJC diz que os livros Universo em Desencanto são da natureza, quando os livros são de origem do mundo racional? A natureza antes de 1935 já sabia do propósito racional de sua existência em relação à humanidade. A natureza antes de 1935 já sabia do propósito racional das vidas humanas. A natureza já tinha pleno conhecimento de que o pensamento não foi feito para acertar, mas para lapidar os pensadores para a fase racional. Porque muitas civilizações foram exterminadas pela natureza, se ela é quem comanda os seres humanos, como suas ferramentas, por meio do pensamento e da imaginação. Porque a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores e, com isso, os entregou à bicharada magnética do chão. Quando que a natureza, ou o elétrico e o magnético, passaram a saber de forma firme e bem baseada da fase racional, da cultura racional e do que é e para que é a máquina do raciocínio nos seres humanos? Porque, no final dos anos 80, quando já quase todos os livros racionais já tinham sido ditados, MJC nos relata que a natureza vai dar uma epidemia para matar todos, para levar todos para o mundo racional. Porque a parte magnética da natureza ficou indignada em saber que iria perder seus feitos para a fase racional. O que levou a natureza a mudar o seu comportamento, considerando colocar os seres humanos, em suas transformações, para as classes inferiores, porque depois de quase 100 anos de fase racional,
A natureza ainda não apresentou, nesse período de transição, as ajudas que foram pedidas a ela por MJC. Porque em tudo e por tudo, se observa a MJC prestando seus respeitos à natureza. Então essas são algumas perguntas que precisamos responder, para que em nossos estudos, possamos interpretar de forma mais correta possível todas as vezes em que passamos pelas citações que constam a palavra natureza. Salve!